Recordista de partidas pelo Celta de Vigo e com passagens pela seleção espanhola. Esse é o jogador que o Inter está muito próximo de contratar, mesmo após a janela de transferências se encerrar. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Nesse vídeo eu te apresento o lateral direito Hugo Malho, que o Inter encaminhou à contratação. Hugo Malho só atuou profissionalmente no Celta. Foram 14 anos dedicados ao futebol profissional lá na equipe da Galícia. Mais de 400 partidas pelo clube. Como eu havia citado, passagem pela seleção espanhola. Pedido de Eduardo Cudê, ele deve reforçar o Internacional agora. Porque o seu contrato com o Celta se encerrou no meio desse ano e o clube decidiu não renovar e ele ficou sem contrato. Por conta disso, não só o Internacional, as equipes aqui do futebol brasileiro podem trazer os atletas que estão sem vínculo, que estão sem clube, como é o caso do Internacional. Na última temporada pelo Celta, que foi uma temporada de meio de tabela lá da equipe em La Liga, na primeira divisão do Campeonato Espanhol, ele foi o capitão da equipe como já vinha sendo nas últimas temporadas. Foi titular na maior parte da temporada, do ano, apesar de nas últimas partidas ele ter perdido um pouco a posição para o lateral direito / zagueiro Mingueza, que é formado nas categorias de base do Barcelona. Naquela altura o treinador era o Carlos Carvalhal, que é um treinador português que foi cogitado aqui no Flamengo nos últimos anos, mas o Carvalhal também saiu e hoje o treinador do Celta é o Rafa Benítez. Bom, o Hugo Malho chega para ser o reserva imediato do Bustos, o Bustos que cresceu muito de rendimento, voltou a atuar muito bem com a volta do Eduardo Cudê. O Cudê já tinha pedido a contratação do Hugo Malho quando estava no Atlético Mineiro no início da temporada, aquela altura não se concretizou e o Atlético foi atrás do Saravia, que era um outro jogador que já tinha trabalhado com o Cudê, inclusive aqui no Internacional. E naquela altura eu tinha feito um vídeo explicando como é que o Hugo Malho ajuda, enfim, tem uma característica bem similar ao Mariano. Só tenho uma certa dúvida porque, por exemplo, na matéria do GE disse que ele chega para ser o reserva imediato do Bustos. E eu citei o bom momento que ele está vivendo, que ele retornou a jogar um bom futebol, inclusive fez uma excelente partida diante do River Plate no segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. Mas assim, eu acho o Hugo Malho muito bom jogador, tá, cara? É verdade que ele tem uma característica bem diferente do Bustos, né? O Bustos é um lateral que gosta muito de chegar ao fundo, né? Que tem essa velocidade, que tem razoavelmente um drible, né? É um cara realmente de atuar nesse corredor. O Hugo Malho já tem uma característica um pouco diferente, né? Porque eu acho que ele entrega uma consistência defensiva bem maior em comparação com o Bustos. É um cara que primeiro ele marca, primeiro ele ajuda nessa linha de marcação e depois ele chega ao ataque para ajudar, mas não é aquele cara incisivo como é o Bustos, né? Não é aquele cara que a todo momento vai chegar no fundo para fazer o cruzamento. Em alguns momentos no Celta, na seleção espanhola, ele jogou bastante por dentro, auxiliando nas construções das jogadas, né? Então eu imagino um lateral bem camaleão, que ele vai se adaptando no decorrer das partidas. Como é um pedido do Cudê, eu acho que isso pode potencializar ainda mais ele de fato disputar a posição com o Bustos. Não realmente ser um reserva ser uma segunda opção da lateral direita. Aí você deve estar se perguntando, Vini, mas ele apoia mais que o Bustos? Assim, você citou que o Bustos apoia muito e ele chega, né? Às vezes ele chega no ataque para dar esse apoio. Assim, eu não vejo ele um lateral uma capacidade ofensiva muito grande, principalmente do que a gente espera do Bustos. Mas é um cara que no momento certo ele chega para ajudar. Então eu imagino que ele possa criar superioridade numérica por dentro, né, auxiliar os volantes, auxiliar os meias. Pode sim, em alguns momentos, escapar pelo corredor, né, chegar ao fundo para fazer o cruzamento, mas sem dúvida alguma que o seu ponto forte é realmente defensivo. É um cara que tem um posicionamento muito bom, não é um lateral direito alto, assim como o Bustos também não é, mas ele está sempre muito bem posicionado, sempre fechando as linhas de passe, sabe o momento certo de dar o bote, de incomodar o atacante adversário. Então é um cara experiente, né? Então é ídolo lá no Celta de Vigo, na equipe da Galícia, capitão, mais de 400 partidas. É um cara que tem uma identificação enorme com o clube. A única questão é a língua, né? Porque
Se a gente for voltar a alguns anos, um lateral direito espanhol que era, né, de La Liga, da elite do futebol espanhol e veio atuar aqui no futebol brasileiro, foi o Juan Fran, né, que também era um ídolo, só que do Atlético de Madrid, e aqui ele deixou um pouco a desejar no São Paulo, né? Não conseguiu entregar o que se esperava dele. Muita gente falou do clima, dos campos aqui do nosso futebol, da língua, enfim, eu não sei, cara, eu não sei porque que ele não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol, talvez por conta da idade, né? Já tinha uma idade mais avançada em comparação com o Hugo Malho nessa situação, mas assim, eu vejo, analisando campo e bola, uma boa contratação, cara, porque é um setor que o Inter precisa se reforçar, até porque até o momento o reserva de imediato do Bustos era o Igor Gomes, que é um zagueiro de origem, deve de fato ser o reserva do Vitão, né, o reserva do mercado é o Nico Hernandes. Então o Igor, com essa contratação sendo confirmada, né, do Hugo Malho, o Igor seja de fato atuando na sua posição o reserva de imediato do Vitão. Agora, como eu havia citado, eu não consigo bancar que ele vai ser reserva do Bustos, não. Acho que ele chega para disputar a posição sim, e é um jogador que o Kudê já conhece. Inclusive, ele pode ser inscrito para as quartas de final da Libertadores contra o Bolívar, então é um cara que pode sim atuar. E assim, ele chega de graça, né? Sem contrato, sem clube, chega sem que o Inter tenha custos, vai de fato pagar o salário, e aí eu não tenho informação quanto que o Inter vai pagar de salário mensal para o atleta, mas assim, é um atleta que vai chegar de graça e, bom, eu não vejo lado negativo nessa contratação, eu apoio bastante. É um cara que já vai ter a confiança do Kudê, o grupo vai abraçar sem dúvida alguma, esse grupo do Inter geralmente abraça bem os atletas que vêm, só ver o tanto de contratação que o Inter está fazendo ou fez nessa última janela de transferências no meio do ano, excelentes contratações, excelentes, o goleiro Rocher, Bruno Henrique, enfim, jogadores cascudos, e o Hugo Malho é mais um cascudo, eu acho que vai ajudar muito, principalmente na Libertadores, né? Libertadores pede esses caras que têm bagagem, que sejam decisivos, né? Não decisivo apenas fazendo gol, mas decisivo em todas as fases do jogo, em todos os momentos. E eu acho que o Hugo Malho tem muito e, de fato, chega para ajudar. Claro, se concretizando essa contratação, nesse momento, está muito bem encaminhada. Beleza, rapaziada? Esse foi o conteúdinho sobre o possível lateral direito do Inter, o Hugo Malho, espanhol de 32 anos, ídolo do Celta de Vigo, passagem pela seleção espanhola. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.